Olá, eu sou o professor Daniel René e você está no meu canal do YouTube e vamos para a terceira aula sobre a história de Buriti dos Lopes. Nessa aula vamos falar sobre a origem, sobre o povoamento e também sobre o processo de emancipação. Se você é novo aqui, saiba que já tem outras duas aulas, tem uma playlist onde você pode acessar as aulas sobre a história de Buriti dos Lopes, como também você pode conhecer a história de outras cidades. No momento eu tenho histórias de muitas cidades e você pode aproveitar todo esse conteúdo aqui no canal do professor Daniel René. Se você quiser se aprofundar no conteúdo que é repassado aqui, você também pode adquirir as nossas apostilas. O link está na descrição, o valor é de R$ 25,00 e lá tem conhecimentos geográficos e históricos da cidade em que a aula está sendo ministrada, tá bom? Então é isso, eu sou o professor Daniel René, fique à vontade para curtir, compartilhar e também ativar o sininho para as notificações para que você possa receber muita história, muito conhecimento sobre o Piauí, Maranhão e Ceará, tá? Então vamos para a aula de hoje, vamos lá. A cidade de Buriti dos Lopes, situada no Piauí, possui uma história que a gente vai ter que voltar aqui pelo menos 2 séculos, tá bom? A sua fundação é creditada a um imigrante português chamado Francisco Lopes. Ele se tornou o primeiro habitante a se estabelecer nas proximidades do riacho Buriti. Olha aí, pegou? Fica atento, hein? A escolha do nome Buriti para o riacho deve-se principalmente à presença de buritizais na região. E o nome da cidade foi formado por meio da associação do nome do riacho com o sobrenome do seu fundador, Francisco Lopes. Após a fundação da cidade, Francisco Lopes foi sucedido na liderança do povoado por seu descendente, Ângelo Antônio Lopes. Tá? Então, nesse momento, era um povoado. Buriti era um povoado. Ângelo, ele era amplamente estimado pela comunidade local, ou seja, ele era uma pessoa extremamente querida naquela região, mas a sua vida foi tragicamente interrompida em 1839, durante o conflito extremamente conhecido do período regencial chamado Balaiada. Se você não sabe o que foi a Balaiada, eu vou colocar um card aqui onde fala sobre a Balaiada e a história da Balaiada no Piauí e no Maranhão. Mas, só para resumir aqui para vocês, esse conflito, Balaiada, ficou conhecido assim por causa do nome Balaios, né? Então, esses balaios eram que faziam aqueles cestos, né? Então, eram pessoas mais humildes dessa região do Maranhão e do Piauí. E nesse confronto, Ângelo Antônio Lopes, aos 90 anos de idade, perdeu a vida em sua fazenda chamada Tinguins. Interessante esse dado, coloca isso e guarda, tá? Porque eu acho extremamente relevante esse fato histórico da balaiada, porque pode ser tema de questões tanto no concurso de Buriti dos Lopes, como em concurso dessa região, tá? A balaiada foi uma luta popular que sucedeu na província do Maranhão e também no Piauí, nos anos ali de 1838 e 41. A revolta surgiu com um levante social por melhores condições de vida e contou com a participação de vaqueiros, de escravos e outros desfavorecidos dessa região do Maranhão e do Piauí, principalmente da região norte. O nome dessa luta popular vem da ideia de balaios, o nome dos cestos fabricados na região. É interessante você pegar essas informações sobre a balaiada porque é muito importante para a história de Buriti dos Lopes. Então, as principais causas da balaiada estão ligadas à pobreza da população da província maranhense e do Piauí, bem como sua insatisfação diante os desmandos políticos de grandes fazendeiros da região. Daí, a gente conecta esse desmandos políticos dos grandes fazendeiros da região com a história do nosso personagem, tá? Então, aqui entra Ângelo Antônio Lopes e esse confronto com os balaios. E nesse confronto com os balaios, ele perdeu a vida em sua fazenda chamada Tinguins. A revolta provocada por esse evento resultou na organização de uma força mista de cavalaria e infantaria, liderada pelo prefeito de Parnaíba. Lembrando que nesse momento o povoado de Buriti estava sobre a tutela, digamos assim, sobre os cuidados de Parnaíba, tá? O tenente-coronel José Francisco de Miranda Osório, tá? Ele foi o responsável pelo destacamento para combater
os balaios que estavam ali localizados em Barra do Longar, tá? A ação das forças governamentais conseguiu dissolver o grupo rebelde, que representava uma ameaça à estabilidade da região. Então, esse conflito entre os fazendeiros e os balaios, a gente tem esse desfecho, tá bom? Além da história da cidade, seus fundadores, é importante sempre ressaltar que o termo balaio, balaiada, tem relação com esse movimento popular que aconteceu num momento de transição entre primeiro reinado e segundo reinado, período regencial. E aqui, uma referência para você, né, do texto sobre o prefeito de Parnaíba na época, que era o tenente-coronel José Francisco Miranda Osório, e o desfecho da balaiada. No mapa você pode notar que em grande parte do movimento aconteceu naquela região ali do Maranhão, né? Está falando ali da região nordeste do Maranhão e parte da região do Piauí, tá bom? Então essas informações elas são importantes, quiçá pode ser questão do concurso, tá bom? É algo que eu acredito que um dos elementos sobre a história de Buriti dos Lopes que chama bastante atenção, então pode ser que seja tema de alguma questão dentro do concurso. Tá gostando? Deixa aquele like, não deixa de compartilhar e também deixa seu comentário, tá, pra gente interagir. E você também pode adquirir a apostila sobre conhecimentos locais e regionais de Buriti dos Lopes. Compre aqui pelo QR Code ou no link na descrição. De bônus, eu vou colocar você lá num grupo do WhatsApp onde a gente vai acompanhando, vai trocando ideias, eu vou colocando algumas informações e dados que são importantes para você estudar. Você vai perceber que são muitos dados, são muitas informações que tem por aí. Então eu estou fazendo uma curadoria, estou pesquisando, confrontando dados para a gente chegar num melhor resultado, tá bom? É passível de ter algum equívoco? É, porque é uma pesquisa e sou ser humano, então eu posso errar em alguma coisa. Nesse levantamento de histórias de cidades, a gente tem muitas informações e muitas fontes, então eu estou tentando fazer o máximo possível e organizar tudo certinho para você aqui, tá bom? Então vamos lá, gente. A gente vai falar agora sobre algo extremamente importante. E eu digo assim que é uma das coisas mais delicadas, tá? Porque são muitas informações, são datas, são resoluções, e eu vou explicar aqui para você com calma e a gente vai aprender isso aqui, tá? Aconselho que você pegue isso aqui, cara, faça um resumo, uma síntese em post-its, anota aí, porque cai, tá, gente? Eu já vi muitos concursos, os caras cobrarem datas, assim, datas e o período. O de Nazária, a banca cobrou um número de cidades que faziam parte da composição de Teresina, né? Das cidades que estão ali no raio de Teresina. O número é uma coisa assim, absurda, né? Então, vamos supor, eu tenho lá no grupo do WhatsApp, eu falo sobre as ruas, né, e os povoados ali de Buriti dos Lopes, para cobrar quantos povoados, quantas ruas, essas bancas estão pegando pesado. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao destrinchar essas informações. Então, esse momento agora, eu peço para você que você tenha bastante atenção, tá? E vamos aqui analisar e acompanhe comigo essa linha de raciocínio, até que para você entender melhor, tá? Então, vamos lá. A gente falou ali sobre a parte histórica, agora a gente vai falar sobre a parte da composição administrativa. Primeiro, o povoado. Primeiro a gente tem o povoado que viria a se tornar Buriti dos Lopes, alcançou o status de vila em 2 de agosto de 1890. Então vamos lá, primeiro, a origem disso tudo é o povoado, tá? A gente acabou de falar sobre a origem ali na parte histórica, sobre a questão do Ângelo Lopes e do Francisco Lopes. Ali a gente já tem um povoado, esse povoado estava sob a tutela de Parnaíba, ou seja, Parnaíba meio que tinha um poder ali, né, estava dentro dos limites do município de Parnaíba. Ainda tem esse detalhe, município, província, porque vai ser vários momentos da história do Brasil. Uma informação aqui que eu tenho que localizá-los, né, e ajudar vocês a compreenderem isso. No período imperial, as resoluções eram resoluções imperiais. Então vocês vão perceber que as resoluções imperiais tem até outra ordem de números, tal. E depois a partir de 1890, você tem as resoluções estaduais, que aí passa a ser estados, porque é uma república federativa, a partir da República Federativa do Brasil. Tem um outro detalhe, no período imperial, ou vai uma resolução imperial,
ou uma resolução provincial. Porque quando a resolução ela é feita pela província, no caso, na época, pela província do Piauí, era resolução provincial. Quando era o império, era uma resolução imperial. E no caso, depois do período republicano até 1930, você tem essas resoluções que vai ter algumas reformas administrativas no Brasil, e a gente vai falar sobre isso mais à frente, tá? Então é só para que você possa entender e ficar atento a essas nomenclaturas de resoluções. Então, o primeiro dado aqui importante é que 2 de agosto de 1890 alcançou o status de vila. Portanto, nesse momento, a localidade ela foi oficialmente reconhecida como uma entidade administrativa autônoma. Outra ideia aqui, gente, ó, entidade administrativa autônoma. Ou seja, a partir daquele momento, ela já não dependia mais de Parnaíba. Tá? Então, as pessoas que moravam ali em Buriti davam o primeiro passo para ter sua administração própria. Então, isso foi extremamente importante. No momento, com o status de vila, passa a ser um município, tá bom? Então, o outro tópico aqui que a gente vai chegar, e isso eu até coloquei depois, é só para você entender o seguinte. Vamos lá, elevação à categoria de vila. 2 de agosto de 1890, por meio de um decreto do então governador Dr. Joaquim Nogueira Parnaguá, tá? 1890, só para a gente caracterizar que é o período da República, tá? É o início da República no Brasil. Eu coloquei aqui elevação à categoria de freguesia a município, só para lembrar que antes de elevar para a categoria de vila, ele passou também pela questão de freguesia, porque a ordem é essa, tá? Isso vai acontecer nas cidades do Piauí: povoado, freguesia, vila, e na vila você já pode ter condição de município, tá? E aqui em Buriti dos Lopes, que é o caso que você precisa saber, quando chegou na condição de vila, se tornou município. Então, o primeiro passo, vamos lá: povoado, freguesia e vila. A freguesia, só para que você possa ter essa informação importante, nessa escala administrativa, aconteceu em 13 de junho de 1864. E aí, por meio de uma resolução provincial de número 533. Porque o Piauí era uma província. Então, Piauí, sendo uma província, dando o direito a Buriti dos Lopes de ser reconhecida como uma freguesia. Ok, pessoal? Então, vamos ficar atento a esses detalhes. Eu sei que é complicado, porque são muitos dados, né? E até mesmo para fazer esses levantamentos de dados, eu tenho que ter muita calma, eu tenho alguém para revisar essas informações, justamente para que a gente possa pensar juntos e entrar num acordo, porque muitas informações que são fornecidas no IBGE, ou até mesmo em portais, em monografias, a gente tem que confrontar esses dados para a gente poder tentar encontrar algo que poderia fazer mais sentido, tá? Então vamos lá, que a gente está organizadinho, por isso que eu estou pedindo para que você fique atento a essa aula, tá bom? Vamos lá. Sobre o termo distrito, né? Qual é o conceito de distrito para o Brasil? Os distritos são territórios em que se subdividem os municípios e costuma-se subdividir em bairros. Então, você pode falar assim, aquilo ali só tem um distrito, seria um bairro. Então, os distritos dispõem obrigatoriamente de cartório de ofício de registro civil, e nos municípios maiores, então quando você tem um município maior como Parnaíba, como propriamente Teresina, que é capital, né, mas é um município maior, podem sediar subprefeituras. É o que acontece lá, por exemplo, lá em São Paulo, né? Você tem subprefeituras ou administrações regionais. Um município pode ter um ou mais distritos, tá? Então, só para que a gente possa entender esse conceito de distrito dentro da geografia e isso aplicar agora no nosso conhecimento sobre Buriti dos Lopes. A história administrativa de Buriti dos Lopes é marcada por etapas importantes na sua evolução como entidade local. Desde o momento em que era a freguesia de Buriti dos Lopes, que foi criada em 13 de junho de 1864, por meio da resolução provincial de número 533. Então, olha essa informação, grifa isso, tá? Fiquem atentos a esses elementos. Então, ó, por meio da resolução 533 de 13 de junho de 1864, foi criado o distrito com a denominação de Buriti dos Lopes. Então,
primeiro se faz um distrito. Por quê? Esse distrito era um distrito de Parnaíba, tá? Então vamos lá, calma. Então, quando se tornou freguesia, desde o momento de povoado, se tornou freguesia, passa a ser um distrito da onde? De Parnaíba. E é distrito com a denominação de Buriti dos Lopes. Inicialmente estava subordinado ao município de Parnaíba, ok? Então vamos lá, vamos caminhar aqui nessa história administrativa para que a gente não se perca e a gente aprenda da melhor maneira possível. Então, distrito criado, ou seja, se tornou uma freguesia, pela resolução de número 533, de 13 de junho de 1864, tá bom? E subordinada ao qual município? De Parnaíba, tá? Fiquem atentos para você não errar. Então, povoado, freguesia. A elevação de vila ao terceiro estágio. Através da resolução estadual, olha só, já mudou o termo utilizado aqui, né? É uma resolução estadual. Essa resolução estadual de número 15, olha só, é o número 15. Então, 1890, início do período da República, uma nova Constituição deveria ser criada. O distrito de Buriti dos Lopes foi elevado à categoria de vila. Não deixou, olha só, distrito, porque é a origem do município. É como se fosse, vamos trocar aqui, guardadas as devidas proporções, tá, gente? Para a gente não confundir o conceito. O distrito é como se fosse um bairro, tá? Povoado, freguesia, que é o distrito. Foi elevado à categoria de vila. Então, o momento que foi elevado à categoria de vila foi dia 2 de agosto de 1890. E aí, nesse processo, foi desmembrado de Parnaíba. A partir desse momento, eu tenho a autonomia dessa região, porque agora já não é mais um distrito de Parnaíba, né? Passa a ter uma sede. A sede da vila foi estabelecida na atual Vila de Buriti dos Lopes e a vila foi instalada em 1º de dezembro do mesmo ano. Então, você entendeu aqui? Lá no início, povoado, o momento que se torna freguesia, é um distrito, né, como eu coloquei aqui para você, e aqui chegamos aqui no momento da elevação à vila, através da resolução de número 15, de 2 de agosto de 1890. E aí, galera, tá gostando dessa aula? Deixa nos comentários, tá? Não passe aqui, você assiste esse vídeo aula e não dá nenhum like, nem comenta, cara, né? Deixa aí um comentário, tá? Deixa aí de onde você está assistindo essa aula, como é que sua expectativa para esse concurso, tá bom? Então faz isso aí, apoia esse canal compartilhando, e se você quiser saber mais, você pode comprar a apostila aqui pelo QR Code, link na descrição. Alteração de nome. Então, pela Lei Estadual de número 428, de 27 de junho de 1897, vamos localizar essa lei também? Lei Estadual, período republicano, 1897, depois da República da Espada. A Vila de Buriti dos Lopes passou a se chamar Baixo Longá. Cara, tem muita informação, muitas mudanças. Se você for procurar isso lá no IBGE, você fica confuso, porque teve muitas mudanças. Então, assim, primeira mudança, a alteração do nome aqui acontece por uma lei estadual, de 27 de junho de 1897. A Vila de Buriti dos Lopes passou a se chamar Baixo Longá. Posteriormente, de acordo com a Lei Estadual 641, de 13 de julho de 1911, a Vila de Baixo Longá retornou ao nome original, Buriti dos Lopes. Em 1911, teve uma reformulação administrativa em vários municípios. Alguns perderam a sua autonomia e outros tiveram uma reformulação. Mas o que aconteceu? O que afetou o Buriti dos Lopes foi que ele só voltou a ter a sua denominação de nome de Buriti dos Lopes, que aí consistia naquele momento apenas do distrito sede, então não tinha outros bairros, né? Era um distrito sede que era ali toda a organização da cidade, né? Com cartório e tudo organizado que o município precisa para funcionar. Vamos lá para um outro momento também extremamente importante, e aqui preciso contextualizar e trazer informações referentes ao Brasil, que estava acontecendo nesse período. Por que esse tópico é extinção e recriação? Pelo decreto estadual de número 1279, de 26 de junho de 1931. E aqui eu convido você, gente, se vocês estiverem ouvindo música infantil, é minha filha que está ali, é minha secretária, minha filha. Minha filha é um bebezinho de 4 anos. Aliás, uma criança de 4 anos, que ela tá ali com a mamãe dela,
E aí ela tá ali assistindo coisas. Aí é assim, a gente vai gravando, vai se ajustando aqui no dia a dia. Mas vamos lá, vou me concentrar novamente porque eu preciso ter muita concentração aqui nessa parte para não passar nada errado para vocês. E se eu cometer algum equívoco aqui, gente, eu peço perdão, é porque realmente são muitas informações e eu estou tentando fazer o máximo e me organizar aqui para que você possa obter êxito. Então, pelo decreto estadual de número 1279, de 26 de junho de 1931, e o que estava acontecendo no Brasil? Vou dar um tempo para você pensar, tá? Vamos lá. O que aconteceu em 1931 no Brasil? Aliás, o que estava acontecendo? Quem era o presidente do Brasil nesse momento? Sei que você está falando aí em casa, né? Ou você agora está indo para o Google, está abrindo uma página aí da web e pesquisando aí, né? Vou deixar vocês aí pesquisarem aí. Vamos lá. Tem que fazer alguma coisa para interagir, tá? Deixa aí nos comentários quem era. Não, eu vou falar para você, né? Porque eu não vou ficar aqui nessa aula sem dizer quem era. É o período da Era Vargas. E a Era Vargas no Brasil, nesse primeiro momento, nessa primeira fase, vai de 1930 até 1945. E de 1930, que é a Revolução, né, de 1930, porque o Vargas ele chega ao poder através de uma revolução, é o fim da República Velha e o início da República Populista, aliás, é o início da Era Vargas, né, nesse caso. E aí Vargas ele fica de 1930 até 34 de forma provisória. De 34 a 37 de forma constitucional, mas eleito de forma indireta. De 37 a 45 é o Estado Novo, é a ditadura Vargas. Mas para você, o que interessa é 1931. Como o regime do governo do Brasil naquele momento não era não era constitucional, foi através de um golpe, né, através de uma revolução de 1930, pelo decreto estadual de número 1279, em 26 de junho de 1931, é extinta a vila de Buriti dos Lopes. E foi extinto por quê? Foi uma reformulação administrativa dos municípios. E aí o Buriti dos Lopes, por ter só um distrito, ou seja, só ter um bairro, né? Digamos assim, só tinha um bairro, né? Era só a sede do governo. Ela retorna, ela é anexada novamente ao município de Parnaíba, como um simples distrito de Parnaíba, digamos assim, como se fosse um bairro de Parnaíba, tá? Então, pessoal, vocês já entenderam esse conceito de distrito, né? É muito interessante, mas vamos pegar. Mas isso demorou muito, Renê? Não, por quê? Isso teve uma reviravolta em 1933. E aí, novamente, vou relembrar o que estava acontecendo no Brasil. Em 1932, teve uma revolução chamada Revolução Constitucionalista. E aí, essa Revolução Constitucionalista aconteceu em São Paulo e exigia do Vargas uma Constituição, para que ele governasse o Brasil através de uma Constituição. E aí essa Constituição ela sai em 34 e aí acontece a mudança novamente. Por quê? Em 4 de setembro de 1933, através da resolução, aliás, não é nem resolução, já é decreto estadual de número 1478, foi elevado novamente à categoria de vila. E quando é elevado à categoria de vila, já vai para o conceito de quê? De município, com um distrito, ok? E esse distrito era a sede do município de Buriti dos Lopes. Ficou entendido, pessoal? Então vamos lá, vamos seguindo. Acredito que você tem que assistir essa aula mais vezes, tá? Principalmente assistir com muita calma, se possível anotando, tá? Apesar que os slides já ajudam bastante. E lá na apostila você tem esse conhecimento aqui mais ampliado, tá, pessoal? Uma visão mais ampliada. Então aconselho, se você tiver interesse, adquirir com a gente aí essa apostila e assim a gente vai produzindo cada vez mais conteúdo aqui, né? Tamo juntos. Então vamos lá. A situação atual em divisão territorial datada, aqui são algumas informações que elas são relacionadas a essas resoluções, tá? Então, em 1960, o município é constituído do distrito sede, permanecendo em divisão territorial datada de 2005, tá bom? E hoje o município tem bairros, né? Você tem mais bairros, no caso, distrito sede e os bairros povoados, né? O que antes Buriti era para Parnaíba, hoje Buriti é para outros povoados ali daquela região. Vamos lá, gente, para a nossa última etapa dessa aula. Está muito interessante, a gente vai falar agora sobre a festa religiosa da cidade, Nossa Senhora dos Remédios na cidade de Buriti dos Lopes.
remonta à figura inspiradora lá de Francisco Lopes, lá no início, na ocupação do território, um português que desempenhou um papel fundamental na fundação da cidade. E a história nos relata que Francisco Lopes era um devoto fervoroso da santa, e ele trouxe consigo uma imagem de Nossa Senhora dos Remédios quando fundou a cidade. O desejo era construir uma capela em sua fazenda e elevar a santa como a padroeira, o que marcou o início de uma pequena manifestação religiosa e que é característico das cidades aqui do Piauí, pela questão dos jesuítas, dos portugueses, da Igreja Católica. E essa manifestação cresceu ao longo dos anos e evoluiu para a grandiosa festividade de adoração que ainda ocorre até os dias atuais. Teve o seu auge ali na década de 60, mas vale ressaltar que em 1862, vamos voltar um pouquinho no tempo, tá? 1862, ali no segundo reinado, a cidade viu a fundação de sua igreja. Então a igreja foi fundada em 1862, o que impulsionou o crescimento da festa em homenagem à padroeira. E essa celebração ela ocorria em outubro, sem uma data específica de início ou término, pois seguia o calendário lunar. O ano de 1862 marcou a inauguração da igreja de Nossa Senhora dos Remédios e atraiu os fiéis de várias localidades dos povoados de Buriti dos Lopes, né, estabelecendo ali uma forte ligação entre a santa e os seus devotos. E aí contribui também porque de alguma forma vai afetar na questão econômica, vai trazer pessoas para a cidade, e isso faz com que a cidade também lucre nesse momento. Os festejos do Piauí são dos melhores, né? Eu já falei aqui para vocês que meus familiares são de Demerval Lobão. E a época melhor do ano era os festejos, né? Ali na Avenida BR-316 tinham várias barracas e eu ia dormir muito cedo porque eu era criança, mas meu pai ficava lá nessas barracas aí até de manhãzinha, né? Mas eu acho interessante ali na igreja, nas festividades da igreja. Então, e essas festividades elas carregam também, além das festividades da igreja, você tem outros eventos acontecendo na cidade, né? Então os festejos da Nossa Senhora dos Remédios atraem participantes de dois espectros distintos. E aqui eu acho interessante porque mistura o sagrado e o profano. Eu vou explicar. As autoridades eclesiásticas católicas nativos da cidade, conterrâneos que vivem em outras regiões. Então você tem ali a festa religiosa e tem também as festas que são trazem a galera traz banda e tal. Então é uma festividade que traz traz grande relevância para aquela região. O evento ele começa com a chegada do mastro, tá? E aqui a gente vai começar a falar sobre o levante do mastro, que é uma tradição que envolve o transporte de um imponente mastro no ombro dos devotos. Este mastro é transportado desde a localidade de Ladeira, situada aproximadamente 8 quilômetros. Gente, é muito. Eu preciso ir em Buriti dos Lopes. Se você é de Buriti dos Lopes, aí eu só passo por Buriti dos Lopes, então às vezes eu passo ali e tal. Mas olha como é rica, né, a história dessas cidades do Piauí. Eu tô tendo essa oportunidade de estudar aqui as cidades. E aí, cara, é cada riqueza, cada detalhe. Então, o evento começa com a chegada do mastro à Praça da Matriz em 22 de dezembro e culmina com a procissão pelas principais ruas da cidade, que termina na Praça da Matriz em 1º de janeiro. E durante a procissão, músicas sacras elas são entoadas e a recitação do texto acompanha os fiéis. A chegada da procissão à Praça da Igreja Matriz marca o encerramento do festejo anual. O padre conduz uma santa missa, um momento emocionante para os residentes de Buriti dos Lopes. E temos aqui a devoção dedicada a Nossa Senhora dos Remédios. E sobre o levante do mastro, né? Se você é da cidade, conta mais aí nos comentários, tá? Se eu deixei de falar alguma coisa aqui, ajuda aí a construir esse conhecimento. O festejo de Nossa Senhora dos Remédios, que é a padroeira da cidade de Buriti dos Lopes, né? Já é uma celebração por si só marcante, mas tem um evento importante que é o levante do mastro. Esse é o momento que simboliza a união dos devotos em honra à padroeira. E o levante é uma tradição que envolve transporte de um imponente mastro no ombro dos devotos e é transportado ali desde da localidade de Ladeira e é aproximado ali 8 quilômetros, né, de distância até a sede do município.
Lá ele é adornado com a bandeira da padroeira da cidade, fincada em frente à igreja matriz. Este mastro ele permanece erguido durante todo o evento, que se estende até 1º de janeiro. Este evento não é apenas uma manifestação religiosa local, mas também se tornou uma atração turística significativa para a cidade, tá? Então, o levante do mastro e a festa para a padroeira, né, da cidade, Nossa Senhora dos Remédios, encerra a nossa aula de hoje. Foi uma aula interessante, né? Uma aula muito importante. Você tem que ficar atento. Eu tive até que ser extremamente aqui rigoroso com isso, porque até nos meus levantamentos de dados eu tive que ficar muito atento a essas datas e essas resoluções, tá bom? Fica aqui a minha dica também, eu vou colocar aqui na descrição, que você acesse o portal Buritiense, tá? É um portal muito interessante e lá, esse portal Buritiense, ele é extremamente rico, tem muitas coisas sobre a história de Buriti, sobre a cultura e vale muito a pena. Eu tenho algumas imagens aqui que eu resgatei do portal, tá? Então, essas imagens aqui são do portal, então aconselho você a ir lá, seguir, né, o portal. Acredito que eles têm Facebook, eles têm Twitter também. Não, eles têm Facebook, então você pode seguir, e também tem no YouTube, e tem muitos colaboradores, e a galera de lá tá de parabéns. Quiçá todas as cidades do Piauí tivessem um portal tão bem organizado assim, com a riqueza, né, com a reunião de todos os conhecimentos da cidade, tá? A gente está de parabéns. E você está de parabéns porque chegou até aqui, estudou, está se aprimorando. Eu sou o professor Daniel René. A gente fala aqui sobre várias cidades, estamos falando sobre Batalha, sobre Aldeias Altas. Vamos começar agora, em breve, falar sobre Brasileira. Vamos falar também sobre Caucaia, lá no Ceará. Então tem muitas cidades aqui pra gente trabalhar. Eu fico imensamente grato, e você pode me seguir lá no Instagram, né, @DanielRen, e ali você tem todas as novidades e notificações quando sair vídeo novo. E aqui você fala de história dos municípios. Muito obrigado, abraço, eu sou o Daniel René, e nunca esqueça, sabedoria, conhecimento liberta. Abraço, gente.